Na primeira metade do século XX, uma determinada área de Jacarepaguá, mais especificamente a parte de uma grande e antiga fazenda de cana-de-açúcar, foi doada à União para a construção de um grande complexo psiquiátrico. O nome do lugar ficou conhecido como Colônia Juliano Moreira, e eu mostro a sua história no detalhe no último vídeo que fiz aqui para o canal. Como pode ser visto, o lugar está em ruínas, mas sua história está viva e continua acontecendo. Atualmente, não existem mais os tratamentos como eram feitos no passado, à base de isolamento social, choques elétricos e até a terrível lobotomia. Tudo isso, os antigos pacientes da colônia Juliano Moreira passaram e sofreram. Hoje não é mais assim, mas muito do que aconteceu na colônia está salvo e registrado aqui, no museu que leva o nome do seu principal e mais famoso paciente, Arthur, Bispo do Rosário. Mas quem foi Arthur, Bispo do Rosário? Bispo, há quanto tempo você está aqui na Juliano Moreira? Eu cheguei aqui a 5 de janeiro de 1939, lá no Franco da Rocha. No Franco da Rocha? Sim. Desde quando você começou a fazer esses trabalhos? Isso daí da Praia Vermelha, que os homens vieram me conhecer, que eu tinha o direito, no quarto, fazer esse serviço, fazer essa miniatura. Nascido em Japaratuba, Sergipe, em 1909, Arthur era filho de carpinteiro e recebeu de batismo os sobrenomes Bispo, que é um cargo eclesiástico da Igreja Católica, e Rosário, a padroeira dos negros. Uma combinação quase profética, que acabou sendo refletida através de sua vida e obra, que se fundiram e se confundiram até o final. Pouco se sabe sobre sua infância, mas há registros de seu ingresso na Escola de Aprendizes Marinheiros em Aracaju, no ano de 1925. No ano seguinte, Bispo vai à cidade do Rio de Janeiro, onde se alista na Marinha de Guerra e permanece por 9 anos. E lá, Bispo conhece o boxe e logo se torna campeão de pesos leves. Seu envolvimento com o esporte causa muitos atritos e acaba por levá-lo a solicitar seu desligamento. Ele passa a trabalhar na empresa Light and Power, como vulcanizador no setor de transportes e, paralelamente, investe na sua carreira como pugilista. Em 1936, ele sofre um acidente, quando seu pé foi esmagado pela roda de um bonde, o que o deixa manco e o faz abandonar o boxe. Apesar de poucas vitórias na sua carreira de pugilista, Bispo foi muito admirado pelos amantes do esporte por sua resistência no enfrentamento dos adversários.
Por conta do processo que moveu contra Light, Bispo conheceu Humberto Leone, advogado na sua causa trabalhista. Passa então a residir na casa do advogado, em Botafogo, e torna-se uma espécie de faz-tudo da família. É no casarão de Leone, na rua São Clemente, que Bispo tem a revelação que transformaria a sua vida. Na noite do dia 22 de dezembro de 1938, ele se vê descendo do céu, acompanhado por 7 anjos que o deixam na casa nos fundos morados de Botafogo, segundo o bordado que relata o acontecimento em um dos seus estandartes. Bispo sai madrugada dentro, até chegar ao mosteiro de São Bento, no centro do Rio. Lá se apresenta aos frades como aquele que veio julgar os vivos e os mortos. O resultado disso não foi outro. Encaminharam-no então para o hospício da Praia Vermelha, de onde é transferido para a colônia Juliano Moreira. Esse processo de aceitação do delírio que lhe sucedia foi conflituoso para Bispo. Ele fugiu algumas vezes de internações e, em outras vezes, ao receber alta, tentou se adaptar ao mundo. Como é que você veio parar aqui nesse hospital? Eu, 22 de dezembro, desci lá em São Clemente, Botafogo. Desceu como? Espiritualmente, no fundo de uma casa dessa, onde fui reconhecido pela família no dia seguinte. Depois eu me fui apreender no mosteiro de São Bento, dia 24. No dia 24, eu vim para aqui, para Vermelha, mandado pelos frades. Pelos frades? É, que reconheceram a mim, onde eu vim julgar os vivos e os mortos. Eles perceberam e mandaram eu vim para o hospício. Sim. Que antes mesmo, eu na Ilha do Governador, eu fiz um evangélico lá em frente à capela, e já dizia que vinha para o hospício a fim de julgar os vivos e os mortos. Mas para quem enxerga, quem Sim. conhece, a pessoa, por exemplo, o médico, por exemplo, que é psiquiatra, por exemplo, quando eu cheguei na Praia Vermelha, com 2 dias, fui chamado a junta médica, a doutora Bidônio Canotti, eu de mais médico, a fim de me interrogar, todos eles perceberam que a mim representava a sua santidade. Dentro dessa santidade, permitiam uma casa forte, que a casa forte pertence a Cristo. E assim eu passei a residir na casa forte, a fim de fazer a miniatura, porque eles perceberam a minha visão. Apaziguado consigo mesmo, em 1964, permanece definitivamente na colônia, de onde só sairia morto 49 anos depois. É neste ano que Bispo vai preso por 3 meses, em uma das celas do pavilhão 10 do núcleo Ulisses Viana, por ter errado a dose no uso da força ao conter um paciente. Ao sair do confinamento, relata que ouviu vozes que lhe diziam que chegara a hora de representar todas as coisas existentes na Terra para a apresentação no dia do juízo final. Ele decide então, por sua conta, trancar-se por 7 anos numa das celas para, com agulha e linha, bordar a escrita de seus estandartes e fragmentos de tecido. As linhas azuis que usava desfiava dos velhos uniformes dos internos e, além disso, usava objetos tais como canecas, pedaços de madeira, arame, vassoura, papelão, fio de varal, garrafa, materiais diversos, tudo que ele conseguia obter nos refúgios da colônia. Bispo, como é que você construiu? Como é que você fez isso aí? Eu construí com uns pedaços de pano, eu estendia assim no chão, 4 vasinhos também. Aí mandou primeiro fazer a casa do diretor, a seguir as vozes que devia. Por que você não viu isso? Isso que está desenhado você não viu? Vi isso antes. Viu antes? Eu conhecia a colônia antes, passeando, conheci, mas eu dentro do cubículo depois, manda que eu faça a mesma forma do lugar que eu passei. E assim eu fui fazendo, fui bordando. A seguir, cada diretor, Ega Muniz, bloco médico, nessa imaginação minha, nessas guias que eu escuto, as vozes, manda que eu faça a parte desse manequim junto com o funcionário, enfermeira, no lugar determinado. Aqui, por exemplo, representa enfermeiro e copeiro, em frente ao pavilhão, e assim sucessivamente. Passados 18 anos da revelação da sua missão, Bispo desperta o interesse da mídia e de críticos de arte, o que o leva, em 1982, a expor pela primeira vez seus 15 estandartes na mostra chamada
Margem da Vida, no Museu de Arte Moderna, UMAN, no Rio de Janeiro. Após a sucessão da sua participação, recebe vários convites para novas mostras. No entanto, a coletiva foi a única exposição que ele integrou em toda a sua vida. Bispo não aceitava se separar da sua obra e não se considerava artista. Para ele, tudo era fruto de uma missão que seria revelada no dia do juízo final. Arthur, bispo do Rosário, que carregava todos os estigmas de marginalização social ainda vigentes em nossa sociedade, negro, pobre, louco, asilado em um manicômio, ele consegue, com sua loucura ou genialidade para alguns, subverter a lógica que o excluía da sociedade, propondo, a partir da sua obra, a ressignificação do universo, para ser reunido e apresentado, como ele dizia, no dia do juízo final. Sua missão chegou ao fim aos 80 anos, no dia 5 de julho de 1989, dia da sua morte. Ele dentro da Praia Vermelha, os doentes que é bom espiritualmente me acompanha. Eu disse, por que Deus me acompanha? Porque o Senhor é Jesus, que é Jesus. Mas por que você escuta a voz? Escuta a voz dizendo que o Senhor é Jesus. Pronto, bastante. É. Olá, você que está assistindo até aqui. Muito obrigado. Se eu não te conhecia, muito prazer, eu sou Renato Freitas. Se eu já te conhecia, seja bem-vindo de volta. Você que chegou até esse ponto do vídeo, você não sabe como eu fico feliz e como você me ajuda. Então, eu quero saber quem você é. Quero interagir com você. Coloca uma mensagem agora aí embaixo assim, no comentário. Bispo, escreve só a palavra bispo. Eu vou saber que você chegou até esse ponto do vídeo e quero interagir com você, quero deixar uma mensagem diferenciada lá, personalizada, beleza? Eu preciso aproveitar esse momento para passar alguns avisos para você. Nos meus mais de 5 anos de canal, esse é o primeiro vídeo que eu uso tanto conteúdo de terceiros. Alguns eu consegui fazer contato e pedir autorização, outros eu não consegui contato ou não obtive resposta. Então, se você é um dos detentores dos direitos autorais do material que eu estou utilizando, te agradeço aí se você não se opuser, tá bom? O vídeo de hoje é o segundo de uma série de 3, falando sobre a colônia Juliano Moreira. No primeiro, eu conto a história da colônia propriamente dita. Nesse que você acabou de assistir, eu falo sobre o Arthur, bispo do Rosário, porque a sua figura é muito importante para o próximo vídeo, que é o terceiro e último da série, que eu falo sobre o museu que leva o seu nome. Então eu quero te fazer um convite, caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, essa imagem que vai aparecer aí do lado agora. É só clicar para assistir, tenho certeza que você vai gostar. Então, muito obrigado por ter assistido, fica com Deus e até o próximo vídeo.